Bom dia, vamos então começar o webinar de hoje. O webinar de hoje vamos nos focar em estratégias de recuperação de bases de dados na era do RGPD. Antes de avançar para o webinar, gostaria de falar um pouco sobre quem somos. Portanto, a Alencast.net é uma agência digital que já existe no mercado desde 2001. E possui atualmente escritórios em Copenhaga, Lisboa e Porto. Também gostaria de me apresentar, portanto o meu nome é Ricardo Alencastre, desenvolvo a minha atividade na área do digital, web e internet desde 99, como CEO da Alencastre.net desde 2001. Portanto, especializei-me nas áreas do marketing, e-commerce, business development também na área digital, e atualmente possuo experiência internacional, tendo já implementado projetos tanto na área de digital e web, como de marketing digital, em países como Dinamarca, Estados Unidos, Portugal e Reino Unido. Antes também de continuar com o webinar, gostava de referir que a sessão está a ser gravada. O vídeo da sessão será posteriormente disponibilizado nas nossas redes sociais e também no YouTube. A sessão tem a duração de cerca de 1 hora e no final teremos um período de cerca de 10, 15 minutos para perguntas e respostas. Portanto, na ferramenta que estão a utilizar para aceder a este webinar, existe uma secção chamada Q&A, onde ao longo do webinar podem ir colocando as vossas questões. Sugeria que à medida que as dúvidas possam surgindo, vão colocando as vossas questões, que no final do webinar terei todo o gosto em responder alguma dúvida ou questão que possa existir. Programa do evento, portanto, vamos relembrar o que é o RGPD, portanto, muito de uma forma rápida, vamos lembrar, até porque já está a decorrer há um ano, portanto, vamos lembrar um pouco o que é o RGPD. Não vamos falar do RGPD a fundo, mas vamos lembrar o porquê. Vamos abordar também o porquê da perda de dados. Porque é que tantas empresas perderam os dados ou viram as suas bases de dados diminuídas? Eu conheço casos em que em algumas empresas perderam 90% das suas bases de dados. Também falar um pouco, muito brevemente, do compliance com o RGPD ao nível do email marketing. Vou também indicar duas ferramentas de email marketing que nós costumamos sugerir aos nossos clientes e que estão em compliance com o RGPD. Depois falar também um pouco de algumas estratégias para recuperação de e-mails e, por fim, irei falar também de uma ferramenta que nós utilizamos e recomendamos e que utilizamos em ações até nossas, da própria agência, mas também em projetos de clientes, e que pode ser uma excelente ferramenta na recuperação das vossas bases de dados de e-mails. Então, o que é, ou vamos no fundo relembrar o que é o RGPD. Portanto, o RGPD foi ao GDPR, peço desculpa se ao longo do webinar e muito habituado a nível internacional a referir-me à, à nomenclatura inglesa, mas pronto, o RGPD no fundo é o Regime Geral de Proteção de Dados, é um regulamento que entrou em vigor em 25 de maio de 2018. Isto, embora em Portugal só recente, portanto, embora a lei já exista a nível europeu, em Portugal, até há pouco tempo atrás, ela ainda estava em discussão. No entanto, para todos os efeitos, o regulamento já está em vigor a nível europeu e, além disso, mesmo que não estivesse a vigorar o diploma em Portugal, principalmente nas empresas que trabalham a nível internacional, têm que ter esse cuidado e efetivamente cumprir com as normas.
Portanto, é um regulamento que tem como intenção uniformizar as leis de proteção de dados a nível europeu, um, como também implementar medidas de proteção também a nível europeu, portanto, proteção dos dados dos cidadãos europeus. O regulamento aplica-se a todas as organizações, independentemente da sua dimensão. Portanto, isto tem sido também, volta e meia, eu acabo-me por cruzar com algumas situações de clientes que acham, porque serem empresas mais pequenas, não têm que cumprir, não. O regulamento é para ser cumprido por todas as empresas, por todas as organizações. E também por qualquer organização que, apesar de não ter a sua sede na União Europeia, forneça bens e serviços no espaço europeu. Portanto, isso também é um ponto a ter em conta. Em que é que assenta muito? Portanto, o RGPD tem diversas formas ou diversos âmbitos nos quais podemos ter dados de clientes. No entanto, o consentimento acaba por ser um dos mais importantes. Portanto, as empresas têm que garantir que toda e qualquer recolha de dados é efetuada de forma clara, ou seja, temos sempre que indicar aos potenciais utilizadores que se nos registram nas nossas bases de dados ou que se registram no nosso site, que eles de facto estão a partilhar os dados e tem que ser uma partilha ou um consentimento obtido de forma inequívoca. Portanto, todo o consentimento tem que ser sempre obtido de uma forma inequívoca através de uma declaração ou ação afirmativa, ou seja, não pode ser algo que seja dúbio. Portanto, quando eu preencho um formulário ou quando eu me registro numa base de dados para fins de email marketing, para receber uma newsletter, para receber notificações de um site, de uma plataforma de e-commerce, do que for, eu tenho que, eu para já, como empresa, tenho que guardar evidências de que essa pessoa se registrou e de que esse registro foi de facto inequívoco. Além disso, todo o software, aplicações informáticas, incluindo também websites e aplicações mobile, tiveram ou deveriam ter sido revistas para estar em conformidade com o novo regulamento. Isso também ainda deixa aqui uma informação que eu considero relevante. Apesar do regulamento já estar em curso ou já estar implementado desde maio do ano passado, a verdade é que mesmo assim ainda nos cruzamos com muitas empresas em que há um total desconhecimento do regulamento e em que muitos casos acabam por não só não estar em compliance com o regulamento, como muitas das vezes já me aparecido situações que nem o quererem cumprir. Portanto, chama aqui a atenção, é verdade que já passou um ano, é verdade que ainda não há grandes casos mediáticos relacionados com o RGPD, mas as multas são elevadíssimas e convém que tenham atenção a estas questões e de facto comecem a implementar estas medidas nos vossos sites. Aliás, transversalmente à vossa empresa, aqui eu estou-me a focar na vertente do site e do email marketing, porque no fundo é a nossa área de atuação. Mas chama a vossa atenção para esse factor. Algumas das questões que também gostaria de evidenciar relativamente ainda ao RGPD é que no âmbito deste novo regulamento, novo, não assim tão novo, já está a decorrer há um ano, mas a verdade é que uma das regras é o facto dos utilizadores, portanto, os utilizadores, os nossos clientes, os utilizadores do nosso site, terem o direito a solicitar sempre a correção dos seus dados e as empresas têm que garantir a correção desses mesmos dados em todo o software, aplicações informáticas e obviamente onde se incluem websites e aplicações mobile. Outra questão também muito relevante e extremamente relevante no caso quando falamos em email marketing, é o facto do direito a ser esquecido. Portanto, o utilizador tem o direito de ser esquecido. O utilizador também poderá solicitar, aliás, o que é este esquecimento? No fundo, é os seus dados serem eliminados, portanto, serem
removidos e não ser contactado posteriormente após a solicitação dessa eliminação. Portanto, o utilizador poderá a qualquer momento solicitar a eliminação dos seus dados e, mais uma vez, as empresas também têm que eliminar todos os registros do utilizador em todos os softwares e aplicações informáticas, incluindo também os websites. Aqui, atenção, que eu estou a apresentar isto de uma forma muito simplista. Há aqui algumas questões que têm que ter em conta que em alguns casos teremos que ficar sempre com o e-mail das pessoas que solicitaram o esquecimento, porque senão poderemos correr o risco de voltar eventualmente a importar o dado desse utilizador de forma inadvertida. Dou-vos um exemplo: imaginemos que vocês têm um CRM na vossa empresa e têm uma plataforma de email marketing que está assente ou que bebe informação desse CRM. Se a plataforma de email marketing não tiver uma forma de fazer blacklisting desse utilizador, portanto, basicamente dizer, ok, eu eliminei os dados deste utilizador, mas vou manter aqui pelo menos o e-mail para saber que para este e-mail não posso enviar mais comunicação. Portanto, atenção que há aqui algumas nuances, mas de qualquer das formas, a questão de fundo é ser eliminados os dados dessa mesma pessoa, embora eu possa manter sistemas ou dados que me permitam cumprir com esse pedido. Atenção, também vos recomendo que cada caso é um caso, portanto recomendo-vos sempre nestas matérias consultarem sempre um advogado ou um consultor na área do GDPR quando estão a ver casos específicos, como por exemplo os casos das vossas empresas, isto porque muitas das vezes a forma de implementar e a forma de estar compliance poderá variar muito dependente da vossa indústria, dos mercados em que atuam, de uma série de questões. Portanto, convém sempre ter um profissional na área do GDPR a dar-vos este apoio. O porquê da perda de dados? E aqui faço um pequeno disclaimer: isto é uma opinião pessoal. E também é uma opinião resultante da minha experiência nesta área e de termos já implementado este compliance, digamos assim, e quase em todos os casos, sempre com o apoio de um jurista, de um advogado ou de um consultor. Alguns destes advogados do lado dos nossos clientes, outros em parceria connosco, a implementar estas normas nos sites e nas plataformas de e-commerce dos nossos clientes e até nas estratégias de email marketing. Mas o porquê da perda de dados? Porquê que existiu de facto com a implementação do GDPR ou RGPD, porque é que existiu de facto perdas de dados? E aqui eu identifiquei alguns dos pontos que eu considero os principais. E, em minha opinião, existiram aqui dois problemas graves. Má gestão da base de dados por parte das empresas e também alguma má estratégia na implementação do GDPR. Nomeadamente, na grande maioria dos casos, aquilo que se nota é que as empresas acabam por não ter efetivamente uma gestão das suas bases de dados, principalmente quando estamos a falar de email marketing, em que não há, por exemplo, uma segmentação dessa base de dados. Por exemplo, eu já apanhei N casos em que tivemos que fazer a normalização das bases de dados de clientes e que, de facto, esses clientes, quando nos passavam os dados para serem segmentados ou validados ou organizados, não tinham uma clara separação dentro da sua base de dados de e-mail e de email marketing, não tinha uma clara segmentação de quais são os e-mails que pertencem a clientes, quais são os e-mails que pertencem a potenciais clientes que tenham estado em contacto connosco e quais são os e-mails que pertencem a pessoas que, apesar de estarem na nossa base de dados por N razões, nunca interagiram connosco numa vertente comercial ou não são nossos clientes. E isso acabou por também obrigar muitas empresas a fazerem, ou no fundo, voltarem a obter o consentimento. Porque, por exemplo,
o regulamento prevê, e atenção que eu não sou advogado, nem sou jurista, mas no fundo, esta informação que eu estou a partilhar acaba por ser a informação que eu acabei de obter ao trabalhar e ao implementar o GDPR em vários clientes, em conjunto com advogados e especialistas nesta área. De facto, um, por exemplo, um facto que é desconhecido é que se eu tiver ou se eu tiver os meus clientes com quem eu já tenho uma relação comercial, há quem entenda, existem advogados que entendem que não era necessário haver uma revalidação do consentimento. Portanto, em muitos casos houve empresas que não tinham esta segmentação feita, acabaram por, de alguma forma cega, revalidar as suas bases de dados na totalidade, sem haver claramente uma segmentação sobre quem era cliente e sobre quem não era, com quem já tinha, ou quem já tinha contacto comercial connosco ou não. Porque há diferenças, inclusivamente ao nível do GDPR, existem diferenças de atuação, porque, por exemplo, uma empresa que é nossa cliente, eu posso continuar, e poderia, na altura, antes do GDPR ser implementado, poderia ter continuado a enviar comunicação para essas empresas, porque de facto são clientes, existe uma relação comercial, desde que nós implementássemos nas nossas ferramentas de email marketing de forma das pessoas poderem dizer, ok, a partir desta data eu não quero receber mais nenhuma comunicação, mesmo sendo clientes. Portanto, e isto aqui acabou por gerar, de facto, alguns problemas e causar também perdas de dados de email marketing em muitas das empresas. E eu conheço casos muito, muito, muito graves em que perderam praticamente a base de dados toda. Eu, por exemplo, nós temos um grande cliente, uma grande marca a nível nacional, que tinha uma base de dados, era um site de e-commerce, que tinha uma base de dados de qualquer coisa como 200 mil registros, e, por exemplo, eles não fizeram uma campanha de reconsentimento ou de angariar, digamos assim, o consentimento do cliente. Porquê? Porque todas as pessoas que estavam nesse site efetivamente registaram-se, eram clientes da empresa, portanto, eles limitaram-se única e exclusivamente a enviar uma comunicação a divulgar a sua política de privacidade. Em meu entender, isto foi possível porque efetivamente havia uma forma muito clara de identificar quem é que era cliente, quem não era cliente. Além disso, um dos aspectos que também entrou aqui, um dos fatores que também entrou aqui, ou que também pesou, foi o facto de muitas das ferramentas de email marketing utilizadas não geriam o consentimento. E muitas pessoas e muitos departamentos de marketing simplesmente limitavam-se a todos os e-mails que tivessem acesso, simplesmente carregar para a sua base de dados. E, portanto, não houve aqui também um registro do consentimento. E atenção que, apesar da entrada do GDPR em Portugal, a própria lei anterior ao GDPR que existia em Portugal já de alguma forma focava-se nesta questão do consentimento e nesta questão de termos formas e cumprirmos, e das ferramentas de email marketing cumprirem determinadas normas e boas práticas que permitiam às empresas comprovar que esse consentimento existia mesmo anterior ao GDPR. E isso iria impedir ou iria evitar que muitas das empresas tivessem perdido bases de dados de email marketing. Portanto, e também, por outro lado, muitas empresas não tinham uma plataforma de email marketing adequada que fizesse esta gestão do consentimento. Lá está, muitas das empresas não cumpriam aquilo que já deveriam ser boas práticas ao nível do email marketing. Ter uma informação de quando é que a pessoa se registrou na base de dados, em que data, a partir de que URL, a partir de que IP, ter esse tipo de informação que permitisse posteriormente, quando houvesse a implementação do GDPR, até ter evidências e provas em caso de fiscalização, não, estas pessoas de facto ou são clientes ou já estavam registadas e quando se registaram foi-nos dado claramente um consentimento. Portanto, houve aqui
uma série de situações que de facto também levaram a essa perda de dados. Em muitos casos também, e isto mais uma vez é uma opinião pessoal, mas também partilhada por muitos consultores e advogados com quem falei sobre o tema, até ainda antes da entrada em vigor do RGPD, que foi o facto de que muitos advogados e muitos consultores aconselharam ou seja, as empresas foram aconselhadas por esses advogados e esses consultores a simplesmente não fazerem distinção sobre quem era cliente, quem não era cliente, quem já tinha uma relação de alguma forma comercial com a empresa e simplesmente não, vamos fazer tábua rasa aqui da nossa base de dados e vamos exigir um consentimento, um novo consentimento, apesar de muitas dessas bases de dados até já estarem em compliance. Eu conheço casos em que as bases de dados estavam em compliance, mesmo antes da entrada em vigor do novo regulamento, mas que os consultores, os advogados, disseram simplesmente não e vai ser necessário um consentimento do zero. Ah, cada caso é um caso, eu não posso falar por todos, mas a verdade é que a sensação com que eu fico e que muitos profissionais com quem falei nesta área ficaram foi que estes advogados, alguns desses consultores, não queriam correr riscos de amanhã ou no dia seguinte ou após aqui alguns anos de implementação do GDPR serem chamados à atenção por alguma coisa que correu mal e que quiseram evitar multas e responsabilidades perante os seus clientes. Então, o aconselhamento que fizeram foi: não, senhores, para eu de alguma forma me responsabilizar por este projeto ou por esta implementação de GDPR, tem-se que ir buscar o consentimento do zero a toda a base de dados. E isso, de facto, causou situações em que as bases de dados perderam-se em taxas brutais. Eu conheço casos aqui também de clientes, já referi um caso, mas conheço outros, de clientes nossos que implementaram estratégias de recolha de consentimento apenas naquelas situações em que eventualmente o consentimento podia não ser claro. Pronto, existiram várias abordagens, mas de facto acho que estas foram as principais razões para existir a perda de dados que de facto ocorreu. Um, Compliance com o RGPD ao nível do email marketing. Há alguns cuidados, portanto, isto não é portanto, de certeza, com certeza haverá muitos mais cuidados a ter. Aqui identifico aqueles que eu considero os principais. Portanto, as ferramentas de email marketing de facto devem garantir logo dos consentimentos obtidos. Devem também oferecer a possibilidade do utilizador corrigir ou alterar os seus dados a qualquer momento e também a possibilidade do utilizador poder retirar o consentimento também a qualquer momento. Depois também, algo que é considerado uma boa prática é implementar o double opt-in. Não é obrigatório. O que é isto do double opt-in? É aquela situação em que eu vou a um site, registro o meu nome e o meu e-mail para me registrar numa determinada base de dados. Mas antes desse registro ser aceito, de facto, as pessoas vão receber um e-mail com um link e só quando clicam nesse link é que de facto ficam registados nessa base de dados. É uma forma de, no fundo, confirmar que aquela pessoa é quem diz ser, porque senão até podia-se dar o caso de eu estar a registrar e-mails do amigo, do familiar ou do vizinho e registrar nessa base de dados. Assim é uma forma de garantirmos que estamos em compliance e garantirmos que de facto aquela pessoa que preencheu o formulário foi de facto a pessoa que deu essa autorização. Portanto, apesar do regulamento não o referir, consideramos que é de facto uma boa prática implementar o double opt-in. Depois também gostaria de falar aqui um pouco de ferramentas de email marketing.
atenção que eu não ganho comissão com nenhuma destas ferramentas, deixo isso claro. São ferramentas que utilizamos na agência, utilizamos até para nós, mas utilizamos também na implementação de email marketing, estratégias de email marketing dos nossos clientes e, verdade seja dita, também são muitos, inclusivamente muitas vezes temos clientes que entram, como tanto empresas que passam a nossas clientes e que de facto também usam estas ferramentas, portanto são ferramentas que de facto eu aconselho e que são muito utilizadas no mercado pelos departamentos de email marketing. Portanto, trata-se do Igoi e do MailChimp. O Igoi até é uma solução portuguesa, o MailChimp é uma solução norte-americana, mas são de facto ferramentas com muito potencial ao nível do email marketing, que permitem aqui uma série de questões como inscrição e cancelamento de registros de forma automática, segmentação, informação estatística, também inclusivamente tem alguns templates, mas mais importante que isso tudo é o compliance com o RGPD. Portanto, estas ferramentas de facto são compliance e implementaram medidas que os permite de facto ser compliance, e daí que são ferramentas de email marketing que de facto nós recomendamos aos nossos clientes. Vamos então falar aqui de vamos aqui falar de algumas medidas que podem ser utilizadas na recuperação de e-mails. Atenção, que existem de certeza muitas formas ou muitas estratégias para fazer crescer a nossa base de dados, mas de facto eu quis, quando preparei os conteúdos para este webinar, eu quis de facto focar-me naquelas estratégias que consideramos mais eficazes e eficientes na recolha de e-mails. Uma delas é claramente criar uma estratégia de content, ou seja, criar conteúdos criar no nosso site conteúdos que sejam relevantes para o nosso target. Para além de uma estratégia de conteúdo permitir melhorar o posicionamento do nosso website, vai também permitir que pessoas que anteriormente não conheciam a nossa empresa ou não conheciam o nosso website ou a nossa plataforma de e-commerce, de facto encontrar o nosso site. Portanto, vamos passar a ter um público mais diversificado, e essas pessoas, ao encontrarem o nosso website, poderão depois pretender registar-se para receber novos artigos sempre que nós lançamos novas notícias, novas informações. Atenção que fala-se muito, e eu vejo muitos clientes a dizerem: eu quero que o nosso site tenha a possibilidade de uma pessoa se registrar na newsletter. Tudo muito bem. Mas a verdade é que as pessoas hoje em dia já estão fartas de receber newsletters, estão fartas de receber e-mails. E, portanto, uma das grandes estratégias a não ser que nós tenhamos uma estratégia de email marketing muito específica, e principalmente quando entramos em vertentes como e-commerce, mas a verdade é que o conteúdo é rei. E, portanto, não adianta nós termos uma excelente estratégia de angariação de bases de dados ou de angariação de contactos, se nós depois enviarmos conteúdo para essas mesmas pessoas que não é relevante para eles muito facilmente clicam naquele link em baixo no rodapé do e-mail a dizer cancelar a subscrição, e rapidamente saltam fora e rapidamente deixam de receber a nossa newsletter. Portanto, eu diria que, principalmente quando não estamos a falar de e-commerce, porque no e-commerce a vertente já pode ser um pouco diferente, porque no e-commerce muitas das vezes já estamos a falar de divulgação de produtos, de descontos, de campanhas, e aí as pessoas têm outro tipo de interesse. Mas quando estamos a falar de um site mais institucional ou um site de uma empresa, de facto, a forma de mantermos as pessoas interessadas em receber os nossos conteúdos, em receber as nossas newsletters, passa claramente por criar conteúdos que sejam relevantes. Criar um blog
não tem que passar obrigatoriamente por um blog, mas eventualmente é um dos caminhos criar um blog ou ter um site com um repositório de artigos que sejam relevantes para o target e depois, obviamente, promover a subscrição desses novos artigos e conteúdos. E mais à frente, neste webinário, irei mostrar uma ferramenta que eu acho muito relevante, na captura de dados dos visitantes do website. Outra forma também de obtermos e-mails é, embora de alguma forma indireta, passa também por encorajar a partilha de conteúdos. Ou seja, se eu tiver conteúdos no meu site, e estes conteúdos não têm que ser só conteúdo editorial, pode ser vídeos, podem ser artigos, podem ser promoções, podem ser, se eu tiver, por exemplo, um site de e-commerce, podem ser promoções, podem ser vouchers, pode ser uma série de diferentes conteúdos, mas incentivar e encorajar a partilha desses conteúdos. Portanto, no fundo, incentivar que os utilizadores do meu site partilhem os meus conteúdos nas redes sociais, através de e-mails, portanto, através dos diferentes meios que existem ao seu dispor. Outra forma também muito comum, embora em Portugal, de facto, eu não vejo muitas empresas a implementarem esta estratégia, mas é algo que eu vejo a nível internacional, é algo muito comum, é as empresas criarem e-books ou, no fundo, criarem pequenos livros com informação relevante para o seu target e quando a pessoa tem interesse em fazer o download desse e-book, tem que deixar um nome, tem que deixar um e-mail, tem que deixar eventualmente mais alguns dados. Portanto, é também uma excelente estratégia. Não só porque também aumenta a relevância do nosso site do ponto de vista da SEO, termos e-books e termos conteúdos que sejam relevantes para o nosso target, como também é uma excelente forma, ok, sim senhor, tens interesse, o utilizador tem interesse em receber ou fazer o download deste e-book, então vamos solicitar pelo menos o nome e o e-mail dessa pessoa antes de lhe fornecer o e-book. Outro aspecto também que pode ser extremamente interessante como forma de, e é uma forma de facto, obtermos dados dos nossos clientes ou potenciais clientes, é de facto promover o registro no próprio website. Mas atenção, não é promover o registro por simplesmente termos um registro que não traz vantagem para os nossos utilizadores. Por exemplo, num caso de e-commerce, promover as pessoas registarem-se no site, por exemplo, oferecer um desconto na primeira compra, caso se registrem, mas acaba por ser uma forma de efetivamente angariar dados e angariar bases de dados. Atenção que quando eu falo em registro, aqui eu falo que no caso do e-commerce é especialmente útil, obviamente, até porque nós precisamos dos dados do potencial cliente para lhe enviar os bens ou disponibilizar os serviços, caso ele compre os nossos bens ou serviços no site, mas também, por exemplo, imaginemos que temos um repositório de artigos ou temos um repositório de dados ou temos uma base de dados que o utilizador poderá consultar e que seja relevante para esse utilizador, poderá ser também uma forma de angariar e promover o registro no website. Além disso, os registros têm uma vantagem que muitas vezes, para além de obtermos o e-mail do utilizador, permite-nos também obter outros dados, tais como datas de nascimento, localização, moradas, interesses, etc. Eu aqui pus o data de nascimento em primeiro lugar, porque também é uma estratégia muito interessante, muito útil. Por exemplo, quando a pessoa faz anos, principalmente se estamos a falar de e-commerce, quando a pessoa faz anos, por que não dar uma prenda a essa pessoa e essa prenda poderá ser eventualmente um desconto no nosso website naquela data. Portanto, eu já vi vários casos de muito sucesso utilizando as datas de nascimento como uma forma de atrair utilizadores para o website.
Outro aspecto também que de facto permite aumentar a nossa base de dados passa por uma estratégia de client get client ou customer get customer. Por exemplo, eu tenho um cliente e se ele angariar ou identificar outros, por exemplo, imaginemos num e-commerce tu a lançar uma promoção de X% de desconto, não interessa, ou desconto, ou oferta, ou o que for, mas imaginemos que eu sou que eu tenho uma base de dados de clientes habituais. Eu posso fazer uma ação ou uma campanha para esses meus clientes e dizer, olha, divulguem esta campanha a X amigos e recebam, se esses X amigos de facto se registarem no site, darei um desconto adicional de X%. Por exemplo, é uma das estratégias. Portanto, implementar uma estratégia de client get client acaba por ser, de facto, uma forma de fazer crescer a nossa base de dados. E já vi vários casos em que bases de dados tiveram crescimentos de 20% e 30%. Eu estou-me a lembrar de um caso específico de um e-commerce em que foi implementada uma estratégia destas e que de facto nós sentimos um aumento ao fim de uma semana de campanha, sentimos aumentos na casa dos de 15, 20% na base de dados e nos registros no site. Portanto, uh, atenção que quando implementamos uma estratégia destas, de facto temos que oferecer uma vantagem para quem nos divulga, tal também como oferecer uma vantagem para quem fui o divulgado, digamos assim. Portanto, para aquela pessoa que de alguma forma foi angariada. Portanto, não basta oferecer uma vantagem a quem nos está a divulgar, é preciso oferecer uma vantagem a quem nós fomos divulgados. Portanto, muita atenção a isso. A oferta de vouchers e descontos é uma excelente forma. Portanto, imaginemos que vocês entram num site, entraram num determinado site e de repente, uh, aparece-vos um pop-up ou aparece um destaque, registre-se ou X% na próxima compra, ou deixa aqui o e-mail para receber deixa aqui um e-mail para receber um voucher, e a pessoa tem que introduzir o seu nome e e-mail para de facto receber um voucher de desconto. É também uma das excelentes formas de facto fazer crescer a nossa base de dados. Ah, este aqui acaba por ter alguma piada, porque estamos num webinar, mas de facto, todos vós que estão neste webinar registaram-se no webinar, deixaram o vosso nome, deixaram o vosso e-mail, em alguns casos deixaram o nome da empresa, qual é a vossa função, qual é o cargo, portanto, deixaram-nos uma série de informações. E de facto, efetuar webinars com conteúdos que sejam relevantes para o vosso target é de facto uma forma também de recolher dados. Aqui já agora, não posso deixar de referir uma situação que também acontece connosco, relacionado com os webinários, e acaba por ser algo interessante, é que nós apercebemos, por exemplo, os nossos clientes, ou os nossos potenciais clientes, são todos eles tipicamente B2B, ou seja, business to business. E a grande maioria das pessoas que nós temos, os e-mails que nós temos na base de dados, são domínios ou são e-mails de empresariais. Mas no caso dos webinars acontece uma coisa muito engraçada, que é, muitas das vezes nós até divulgamos um webinar para o e-mail da empresa, essa pessoa recebe a divulgação ou o convite para o webinar no seu e-mail empresarial, mas quando se registra no webinar, registra-se com um e-mail pessoal, por exemplo, Google ou SAP ou outro. E isto acaba por ser interessante, porque de facto, o facto de estarmos a dar, pelo menos esse é o feedback que temos, conteúdo que é interessante para o nosso target, para o nosso público, para as pessoas que veem os nossos conteúdos. A verdade é que muitas das pessoas optam por se registrar com o seu e-mail pessoal, porque se mudarem de empresa, continuam a receber os nossos convites. Portanto, é de facto uma fórmula que de facto
faz-nos aumentar a nossa base de dados. Aqui, atenção, um aspecto. Seja conteúdos, sejam vídeos, sejam webinars, o conteúdo é rei. Ou seja, o conteúdo tem que ser relevante para as pessoas. Senão, eu posso realizar muitos webinars, mas eu não vou ter registros porque ninguém tem interesse naquilo que eu estou a querer falar. Ou do que estou a querer divulgar, ou a minha experiência que estou a divulgar a potenciais, a pessoas que estejam interessadas, e potenciais clientes e pessoas que estejam interessadas nos meus conteúdos. Portanto, isso é um aspecto a ter em conta. Já estamos a nos aproximar do fim do webinar, ou na fase de perguntas e respostas, e eu queria-vos falar aqui um pouco do Slick Note. Atenção, mais uma vez, posso-vos garantir que não recebemos comissão nenhuma de divulgar o Slick Note. A razão por que eu quero divulgar esta ferramenta é porque, de facto, é uma ferramenta que muito relevante. Eu vou entrar primeiro aqui no site e já vão perceber porquê. Portanto, o Slick Note é uma ferramenta que se instala em qualquer site, mas é uma ferramenta que permite interagirem as pessoas, ou seja, lá está, estão a ver? Neste momento apareceu aqui um destaque, portanto, ele permite interagir com os utilizadores. Eu vou agora entrar na ferramenta e vou criar uma campanha de exemplo. Por exemplo, imaginemos que eu quero criar uma campanha de registros para ofertas de descontos. Eu ponho aqui qual é o meu site. E depois vou escolher que tipo de interação que eu quero com os utilizadores. Quero guiar os meus utilizadores, quero aumentar as vendas no site, quero aumentar as vendas no site. Portanto, ele tem aqui N opções que já pré-feitas que eu posso escolher. Eu, por acaso, queria mostrar uma outra, que é, vamos recolher e-mails. Então, por exemplo, vamos aqui a oferta de um voucher. Eu vou selecionar esta, vou dizer em que zona do meu ecrã eu quero que a oferta apareça. Ok, neste caso, get started, vou dizer que é ao centro. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou aqui criar um. Isto é um género de um pop-up que eu posso personalizar. Posso personalizar como eu quiser, posso personalizar posso personalizar imagens. Não é preciso ser um programador para fazer essas alterações. Eu aqui, obviamente, não vou estar a personalizar tudo isto, mas era só para vos mostrar, inclusivamente, que se eu quiser, posso adicionar novos campos, se eu quiser, muito facilmente. É muito fácil de configurar, mas aqui já estão elementos a mais. Vou apagar. Mas, este, no fundo, era para perceberem que rapidamente consegue-se fazer as alterações. Depois, ele tem um passo que é personalizar entre aspas, o highlight ou o destaque. Portanto, no fundo, vai aparecer um destaque no meu site a dizer poupe X ou registre-se para receber Y. Um exemplo também, já agora, de utilização desta ferramenta e que também tem resultado muito bem connosco, e se calhar eventualmente já apanharam este tipo de situação se tiveram no nosso site. Criar aqui a versão portuguesa. Por exemplo, nós utilizamos, por qualquer razão, não está a carregar muito bem. Pronto, já está. Nós utilizamos, por exemplo, esta ferramenta, inclusivamente para as pessoas que, por exemplo, estão a ver a listagem dos nossos eventos, poderem rapidamente clicar aqui, deixar o seu nome e o seu e-mail e passarem a receber os nossos convites. Aliás, esta ferramenta também é interessante. Porquê? Porque neste caso ele não abriu e deixou-me portanto, esta caixinha ele ficou neste estado. Mas se for a primeira vez que a pessoa visita,
eu inclusivamente posso dizer até a terceira visita ou quarta visita, ao fim de X segundos, a caixa automaticamente vai abrir. Isto para levar a interação com o utilizador. Voltando aqui ao Slick Note, depois também tem um passo que é, lá está, a pessoa resistou se ele aqui deu um voucher ou podia ser enviado um voucher por e-mail, portanto isto pode ser tudo configurado. E depois, aqui uma ferramenta muito interessante, que é, além de que eu posso integrar isto, por exemplo, já diretamente com o MailChimp, ou seja, todas as pessoas que se registram automaticamente ficam registadas no MailChimp, eu posso definir aqui uma série de regras. Por exemplo, esta campanha vai aparecer tanto em mobile como em desktop. Esta campanha, portanto, aquela caixa vai aparecer se a pessoa estiver no site ou naquela página específica mais do que 10 segundos. Aquela campanha vai aparecer apenas se a pessoa tiver a intenção de sair do site ou se a pessoa fizer scroll em mais do que 20% ou 30% da página. Inclusivamente, consigo criar outras regras, nomeadamente, por exemplo, esta campanha só vai aparecer num URL ou em certos URLs específicos do site. Esta campanha também só vai aparecer se as pessoas forem de um determinado país. Portanto, como podem ver, é efetivamente uma ferramenta muito interessante. Além disso, também eu posso dizer que esta campanha só vai aparecer se as pessoas interagirem com o site de uma determinada forma. Se visitarem a página A, depois a página B, depois a página C. Portanto, uma determinada sequência. Além disso, posso inclusivamente dizer que uma pessoa que tenha visto a campanha mais do que 5 vezes já não a vai ver. E a grande vantagem é que eu posso ter N campanhas em simultâneo a funcionar no site. Em páginas diferentes, em secções diferentes. Portanto, acaba por ser uma ferramenta que de facto eu considero bastante útil na recolha, na interação com o utilizador, porque de facto, se nós tivermos um formulário no nosso site ou um registro para lá, algures, a verdade é que as pessoas entram no site, muitas vezes estão distraídas, muitas das vezes são interrompidas, e é que esta ferramenta de facto permite aumentar o nível de interatividade do site com os nossos utilizadores. Portanto, que era no fundo esta ferramenta que queria partilhar convosco, que achei que seria interessante. Voltando aqui ao webinar, então vamos passar para as nossas a área para o tempo de perguntas e respostas. Antes disso, gostaria de falar como é que se podem registrar nos próximos eventos. Portanto, podem visitar o nosso site em alencastre.net eventos ou através das nossas redes sociais. Relativamente ao nosso aqui ao site, já agora ia referir os próximos eventos. Vamos falar de remarketing. Agora, o próximo evento já só vai ocorrer a partir de setembro, até porque tipicamente julho e agosto são meses que as pessoas aproveitam para ir de férias, portanto não vamos ter eventos em julho e agosto, mas em setembro iremos falar do que é o remarketing e depois em outubro iremos falar de campanhas de Facebook e Instagram e finalmente em novembro iremos falar de personalização em e-commerce. Portanto, os registros, para quem quer, os registros estão abertos, podem a qualquer momento chegar cá, clicar no registrar-se e já proceder ao registro para aqueles eventos que tenham interesse. Voltando aqui então às perguntas e respostas, vou ver aqui que perguntas é que vocês foram colocando ao longo da solução. Tenho aqui uma pergunta do Luís que me pergunta: RGPD, dependente da função, empresa ou instituição, significa que existe RGPD para empresas e, por exemplo, instituições públicas? O RGPD é para todas as empresas ou instituições ou organizações europeias. Se bem que em Portugal a lei que está para sair
dá um prazo, se não me falha a memória, dá um prazo de mais 2 ou 3 anos para organizações públicas, ou seja, organizações do Estado. Se bem que isto, em minha opinião, é um pouco contornar a lei europeia. No entanto, muito provavelmente porque a nossa burocracia, no fundo, não permitiu implementar, ou ninguém ligou ao RGPD, se calhar, na função pública, o governo, de facto, e o Parlamento quis, de facto, dar mais 2 a 3 anos. Mas essa, tanto quanto eu tenho conhecimento, é a única exceção. Portanto, o regulamento, de facto, aplica-se a todas as empresas e organizações ou instituições que existam, neste caso em Portugal. Depois tenho aqui peço desculpa que não terei o som do meu telemóvel, tenho o meu telemóvel aqui a tocar. Tenho aqui o Hernani que coloca uma questão pertinente. Fui ver os termos de política de privacidade da Alencastre, não encontrou nenhuma referência. Pronto, aqui é preciso dar a mão à palmatória, Casa de Ferreiro Espeto de Pau, costuma-se dizer. De facto, nós implementamos a estratégia ao nível do RGPD, implementamos uma série de medidas, nomeadamente eu aqui não vou estar aqui a entrar em mais detalhes, mas de facto implementamos barra de cookies, em compliance. De facto, estamos a lançar um novo site e que está um pouco atrasado, e esse novo site já vai ter a política de privacidade. Na atenção, um aspecto. Eu já tenho tido clientes que me dizem: partilhem a vossa política de privacidade para eu copiar e carregar no meu site. Atenção, que as políticas de privacidade têm algumas questões que são pertinentes da forma como a empresa implementou o RGPD, e isto não pode ser uma fórmula para todos. Portanto, há que ter algum cuidado com essa questão. Depois tem aqui o João, que é: podemos enviar e-mails de pedido de consentimento para aqueles que ainda não deram consentimento? Na minha opinião pessoal, sim. Mas lá está, eu não sou advogado, cada caso é um caso. E eu até vou dizer aqui, fazer no fundo, dar aqui uma ideia que é tenham atenção que, se calhar, em vez de pedir o reconsentimento ou consentimento às pessoas, se calhar mais vale enviar um e-mail a dizer: caso se registre no nosso site aqui, ou caso nos dê este e-mail, ou caso faça algo, nós damos-lhe isto. Que esta história do reconsentimento, a maior parte das pessoas não liga nenhuma a isso. Daí que as empresas, de facto, perderam milhares ou, se não milhões, de contactos. Portanto, se de facto tem uma base de dados, imaginemos que tem uma base de dados para a qual não tem consentimento. Se calhar a abordagem poderá ser: olha, estou a contatá-lo porque no passado já tivemos contactos, ou no passado já pertenceu à nossa base de dados, gostaríamos muito de voltar a ter na nossa base de dados, caso se registre, oferecemos isto, ou caso se registre, tem estas vantagens. Funciona melhor do que alguém mandar um e-mail a dizer: oh caro amigo, dê-me o consentimento para lhe enviar e-mails com conteúdos que não são relevantes para si. Porque é assim que as pessoas interpretam. Coloquem-se na posição, vocês também são consumidores, embora possam ter empresas, possam ser responsáveis pelo marketing de empresas, vocês também são consumidores. Portanto, coloquem-se na vertente de quem vai receber esse e-mail. O que é que vos faria, de facto, mudar de opinião? Ou sobre se querem receber informações daquela empresa ou não. Depois tenho aqui uma questão, que é o Nuno a perguntar se já iniciaram auditorias.
Eu não estou a perceber se o Nuno está a perguntar se nós fazemos auditorias e se já fazemos auditorias a outras empresas, se a entidade reguladora em Portugal já fez auditorias. Eu vou assumir que essa é a última, que é essa última questão. Eu posso dizer que há pouco tempo saiu um artigo na imprensa que houve um hospital ali na margem sul, portanto, no distrito de Setúbal, agora já não me lembro qual foi o hospital em particular, que levou uma multa de 400 mil euros por não cumprir certas normas do RGPD. Portanto, obviamente que acredito que numa primeira fase as empresas, as entidades que vão ser multadas ou auditadas são as empresas maiores ou que apresentam maiores riscos. Mas a verdade é que já existem em Portugal multas no âmbito do RGPD. Portanto, é preciso ter algum cuidado com isto. Eu não tenho aqui mais perguntas colocadas, portanto, se quiserem, podem colocar mais alguma. Se não, irei dar o webinar de hoje como encerrado. Vou aguardar aqui mais alguns segundos. Ainda relativamente ao Slicknote, nós temos uma empresa no grupo. Nós temos aqui uma empresa no grupo que eu carreguei sem querer no parar a partilha do ecrã. Nós temos aqui uma empresa no grupo que também utiliza o Slicknote, que é. Não, por acaso não é esta. Estava aqui a ver. Por acaso queria-vos mostrar, estava a tentar encontrar o URL. Vamos ver se desta já funciona. Pronto. Isto é uma landing page para uma campanha, é uma empresa do grupo de Alencastre, mas que efetivamente nós utilizamos, por exemplo, o Slicknote como uma forma de, por exemplo, para marcar uma reunião. E que também é uma forma de obter e-mails. Também, por exemplo, pode permitir a interligação, por exemplo, com botões. Portanto, eu pessoalmente gosto muito desta ferramenta para tudo o que tem a ver com interação com utilizadores e recolha de dados. Vamos ver se tenho aqui já algumas perguntas. Já vi que o Hernani encontrou as questões da implementação do RGPD no site da Alencastre. Obrigado, Hernani, pelo comentário. Portanto, já estamos praticamente na hora de fecho. Estou a ver que não há mais questões. Portanto, vou dar o webinar de hoje como terminado. Gostaria de, obviamente, agradecer a vossa presença e aproveitar para vos desejar um ótimo fim de semana. E espero, obviamente, vê-los no próximo webinar. Portanto, muito obrigado. Continuação de um bom dia.